Apesar de todos os esforços, voltamos da Bienal com um saldo positivo. Não sei se você percebeu, mas a gente ficou um pouquinho afastado e os vídeos que foram para os shorts foram gravados diretamente de lá. Isso não significa que eu parei de escrever. Muito pelo contrário, escrevi todas as manhãs o meu pequeno livrinho que está sendo acompanhado por vocês aqui na Arte das Moiras. Mas eu vou falar hoje de um assunto aqui que me acompanha toda vez que eu crio uma obra, principalmente quando eu vou em eventos. Meu nome é Diogo Oliveira, esse é o Livro de Teseu, meu canal do YouTube, escritor e leitor, e nós vamos hoje falar sobre comparação. Toda vez que a gente começa a ver outros livros, a saber de outros autores que estão sendo destaques, ganhando prêmios, vendendo as coisas na sua frente, não tem como evitar de ser comparativo. Muita gente fala, inclusive eu, que na sua escrita, comparativo tem que ser com você mesmo. Porém, eu sei que na prática isso é muito diferente. Às vezes, é intimidador você ver uma pessoa que escreve o mesmo gênero que você vendendo livros. Mas é importante dizer que não é possível impedir realizar qualquer comparação e que existem comparativos que vão te ajudar a crescer. E esses são os comparativos saudáveis, se é que a gente pode chamar assim. O que eu gosto de falar é você se espelhar, você modelar aquilo que já funciona e adaptar para a sua obra. Não precisa ser exatamente na estrutura do texto, mas a história às vezes é única e sua, mas se a gente parar para ver capas, diagramações diferentes, cores utilizadas, tipografias, formas em que as letras estão alinhadas dentro do texto, tudo isso é de demais valia para você, autor. E muito se engana quem acha que tem que esperar o livro ficar pronto para pensar nesse tipo de coisa. Logicamente, conforme você vai escrevendo, fica muito mais simples de você já imaginar aquilo pronto. E uma vez que você imagina aquilo pronto, fica mais fácil do seu cérebro concretizar a sua história. Você tem um incentivo a mais para que você faça o que tem que ser feito até o final. E vamos falar sobre parte de textos. Muitas vezes eu coloquei livros diagramados com letras apertadas para caberem na página e serem muito menores, porque um livro menor, ele consequentemente tem um preço menor e acaba, na minha cabeça, vendendo mais. E não foi isso que eu vi na Bienal. Livros maiores de 250, 300, 400 páginas estavam sendo vendidos com a mesma quantidade do livro de 200, 150, 100 páginas. Isso me deixou muito intrigado. E eu pensei, por que aconteceu? O que será que está sendo feito? Será que é mais história? Pois eu já tinha visto alguma dessas obras de formato digital, já lido, e sabia que não era aquele número de páginas. E quando eu fui olhar o livro, existia a questão da diagramação. Já comentei várias vezes, inclusive o preço da escrita, que foi o meu primeiro livro de terror que eu reeditei com vídeo aqui no canal, ele tinha essa coisa que eu pensava que ele era pequeno demais e sofria muito com isso internamente. E no fim, ninguém estava dando bola. O que eu vi são livros que, teoricamente, seriam 110, 150 páginas, diagramados para ficarem mais de 200. O espaçamento entre as palavras era um pouco maior. A tipografia era mais confortável. A tipografia é a letra que você coloca lá. Tudo isso colabora para que o leitor tenha algo mais prazeroso, a leitura dele seja mais confortável. Lembre-se que o seu livro físico está concorrendo com o livro digital, onde você pode mudar a letra, você pode deixar o tamanho que você quer e ficar mais confortável possível na tela do Kindle. Sendo que o livro físico é aquilo e pronto, a menos que você faça uma segunda edição. Isso não quer dizer que todo livro físico vai ser ruim ou reclamar para alguém, mas vale a pena a gente observar o que está sendo feito e feedback de leitores para nós colocarmos juntos dos nossos. Uma vez que eu vi na prática que o livro físico, independente do número de páginas, consegue sim ser vendido e muito bem. Outra coisa que eu reparo são capas. As capas, por muitas vezes, são bem semelhantes. Por mais que a gente fale que existem capas diferentes e mirabolantes, você tem muitos livros que são, como eu posso dizer, repetitivos. Uma tipografia grande, às vezes com a mesma fonte, as cores não muito diferentes um do outro, e o fundo uma imagem, ou um desenho, ou uma imagem física, foto, meio apagada, com um tom de cor. Tudo isso mostra que essas capas, mesmo semelhantes, vendem sim o livro,
mas que há muito espaço para você poder colocar uma capa diferente e se destacar em meio à multidão. Pense um pouco mais sobre isso. Conforme você escreve a sua história, você pode sim colocar a sua capa como um destaque. Vai pensando, já vai planejando, procurando imagens para se inspirar. Use a inteligência artificial para colocar o que você quer para fora. Coloque em palavras e veja o que ela gera para você. Quando você for utilizar essa imagem para capa ou for contratar um artista, você fala, eu quero algo assim. Pois isso vai ser o destaque. Você tem acompanhado aí as capas que você encontra por aí? Ou você simplesmente olha elas na Amazon? A Amazon é muito perigosa para isso, pois ela vai te entregar aquilo que está perto do que você já procura. Ir em uma feira social e fazer comparações é interessante porque você vê aquilo que o seu algoritmo não entrega. E isso, meus queridos, no mundo de hoje na internet, é muito valioso. E o que também é valioso para mim é, se você ainda não é inscrito no canal, se inscrever, curtir e deixar seu comentário se está gostando ou não desse conteúdo da Arte das Maneiras, que é explicando passo a passo de como escrever o livro, as dores que eu sinto, que também pode ser as suas. E para finalizar, eu gostaria de falar sobre os preços. Os preços também foram algo assim surpreendentes. Para mim, a Bienal era um lugar onde você colocaria muito desconto perante aos livros que você já vende normalmente. Porém, eu não vi tanto desconto assim. Claro, comparado com preços dos livros e tudo mais, podem ser que estavam um pouco abaixo. Mas 5 a 10% de desconto, no máximo 15%, não é um desconto que vale a pena você pagar o ingresso de Bienal. O que eu vi é muita gente indo por causa do evento, por causa de encontrar pessoas que também gostam de ler e escrever. Principalmente autores independentes, eu vi com preços que não eram muito competitivos, mas que venderam bem. Então, quebre também essa barreira em questão de preço. O seu livro tem valor e tem muita gente que vai pagar esse valor, você achando ou não. Coloque o preço justo e sem medo. Se você quiser, tem um vídeo sobre precificação mostrando como que eu decido o preço dos meus livros, publicando de forma independente. Você não precisa seguir a risca, mas é bom para você ter uma base. Pois eu já vi muito autor que vende livro ao preço de custo ou com um lucro de R$ 5 ou menos, e no final nem vende tanto assim, porque o preço não é o diferencial. Lembre-se, nós temos a tecnologia ao nosso favor. Quando se é um autor independente, você tem a liberdade de colocar o frete mais em conta, um preço chamativo e a capa da forma que você desejar. Use essas comparações para o bem. Eu sei que é impossível não se comparar na hora de escrever, mas faça uma comparação boa, se espere e modere, pois se está funcionando para muita gente, também pode funcionar para você. Esse foi um vídeo um pouco mais desabafo, também para vocês saberem como que foi ir para uma Bienal pela visão de um autor, mas espero que isso tenha servido para vocês. Semana que vem a gente volta a falar sobre enredo e tudo mais, e claro, se você tiver alguma sugestão do que falar no próximo vídeo, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer